E aí, turma? Não, calma, você não está na aula errada, você está na aula certa, mas eu estou invadindo aqui para eu te explicar mais uma vez como é que funciona a nossa preparação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, principalmente para você que entrou, acabou de entrar ou entrou há pouco tempo e não está fazendo o melhor uso, né? O uso da nossa plataforma da melhor forma. Então, preste atenção aqui, são 2 minutos que eu preciso da tua atenção. Essa é a nossa preparação completa. Lembrando que quando eu falo preparação completa, eu estou falando de conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Então, você vai ter lá um curso completo de português somente com os módulos que você precisa para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, de acordo com o edital dessa banca aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Não é de acordo com todos os editais passados da EBSER, é de acordo com a FGV e com questões FGV. O importante é isso, né? Por quê? Porque além da teoria, nós já estamos finalizando, ou já finalizamos, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, ou já finalizamos a inserção de questões por temática. Você só não vai ver questões FGV em determinados temas de conhecimentos específicos se elas não existirem. Ou seja, não temos questões FGV de determinado tema. Não caiu ainda em um determinado tema questões nas provas FGV desse tema específico. Aí nós não teremos questões FGV. Em todos os demais, nós estamos inserindo tudo, tanto em conhecimentos gerais como em conhecimentos específicos. Eu, por exemplo, já gravei quase todos os módulos questões FGV, tá? Que nós temos, já gravei de quase todos os módulos. Estão subindo aos poucos aí todos os módulos para que pelo menos 20 dias antes da sua prova você tenha esse curso completo para você só revisar. Faltando 20, 21 dias para a sua prova, você só vai revisar conosco. Beleza? Então, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, enfermeiro, professora, o curso de técnico é diferente do curso de enfermeiro? É diferente, são cursos diferentes, tá? Por quê? Porque nós empacotamos tudo dentro do que você necessita. Então, nós temos os conteúdos de técnico em enfermagem empacotadinhos nesse curso aqui e os conteúdos para enfermeiro empacotadinhos nesse curso aqui, tá? Então, são cursos diferentes, beleza? Aí temos técnico em radiologia, psicólogo hospitalar, farmacêutico, nutricionista, assistente social. Se você não está dentro de nenhuma dessas categorias, nós temos o curso de conhecimentos gerais e temos o curso de cirurgião dentista também. Então, o curso MS é um curso bem multiprofissional, como você está vendo. Nossa preparação, ela pode ser feita completa, tá? Conhecimentos gerais específicos para todas essas categorias em 6 vezes de R$ 124,00, sem juros e 83 centavos. E você que não tem ainda a sua categoria, tá? Porque nós em breve teremos a sua categoria contemplada dentro das categorias do curso MS, você pode adquirir o seu curso de conhecimentos gerais por R$ 449,00 ou em 6 vezes de R$ 74,83. E aí eu vou te mostrar por que eu digo que esse curso é completo e que você não precisa ficar procurando diversas aulas, porque tudo está empacotado, tudo está fechado, tudo está atualizado para você dentro da nossa plataforma. Inclusive, por exemplo, nós tivemos alteração no Programa Nacional de Imunização recente, semana passada, e essa aula já foi gravada e já está lá o vídeo de atualização para vocês. Então, tudo atualizado dentro do que você necessita para
resolver e gabaritar a sua prova, tá? Caso você não esteja na preparação do curso MS, esse aqui você pode baixar esses slides aqui na descrição desse vídeo. Esse link aqui é só você clicar nele que você vai para as nossas preparações, ou então a equipe do curso MS está jogando o link aí no chat para vocês, tá? E na descrição também. E se você tiver mais alguma dúvida sobre um módulo, sobre as questões, sobre os materiais, se tem teoria, se tem questões, se tem simulado, é só você entrar em contato aqui com a nossa equipe de atendimento personalizado, que eles vão te ajudar com todo o prazer do mundo. Mas antes, para você que está na nossa... Ah, Michelle, eu comprei a preparação do curso MS, mas eu não estou conseguindo, tá, utilizar da melhor forma possível. Eu comecei lá a assistir umas aulas, mas eu não consegui, tá? Vou te ensinar aqui. Primeiro você vai entrar aqui no site, você vai fazer seu login e sua senha aqui, né? Nessa partezinha aqui de cima, onde tem aulas, é porque eu já fiz aqui o login e a senha, e você vai entrar no seu curso. Eu peguei aqui o curso de nutricionista, tá? Mas a grade é mais ou menos a mesma para qualquer categoria. Vão aparecer 2 cursos lá para você. Vai aparecer o curso de conhecimentos gerais e vai aparecer o curso de conhecimentos específicos. Eu cliquei aqui no curso de conhecimentos específicos de nutrição. Você vai ter a primeira aula, que é essa aula inaugural. Essa aula inaugural ela é importantíssima para você saber utilizar o seu cronograma, seja ele intensivo ou seja ele um cronograma extensivo. Nós fizemos 2 cronogramas, um cronograma pré-edital, para quem começou bem antes, e um cronograma pós-edital. Se você está entrando agora, ou se você entrou na nossa preparação depois que o edital saiu, siga o... Opa, ia caindo. Siga o cronograma pós-edital, tá? Então, você vai seguir o cronograma intensivo. Aonde ele está nesse módulo aqui, plano de estudos e cronograma de estudos. Você vai clicar no link, plano de estudos e cronograma de estudos, e você vai abrir o seu cronograma e vai seguir o seu plano de acordo com esse cronograma. É simples assim. Você baixa o seu plano de estudos, baixa o seu cronograma e você segue o cronograma de acordo, aliás, você segue o plano de estudos de acordo com a semana do cronograma que você está. Estou começando hoje, tá? Você vai ter que galopar nos conteúdos, né? Você vai ter que fazer pelo menos 2 semanas em uma. Por quê? Porque a prova está chegando. Então, você vai ter que correr com esse cronograma aí, tá? Mas os dias, os horários, quem coloca, quem vai preencher isso é você. Por isso que nós indicamos sempre. Imprime esse negócio para você ir cumprindo etapas, cumprindo metas. Esse treino inicial é uma prova. Para quê? Antes de começar a estudar direcionado para a EBSERH, eu quero saber como é que eu estou nos conteúdos. Aí você vai clicar aqui, ó, nesse treino inicial. Você vai clicar aqui no treino inicial e você vai se testar. Deixa eu ver aqui se a prova da EBSERH fosse hoje. Como é que eu estaria nos conteúdos? Você só não vai fazer a parte de raciocínio lógico. Não esqueça que nessa prova da FGV, raciocínio lógico não cai, tá? E aqui nós temos os simulados, ó. Todos os simulados que nós tivemos. Nós sempre indicamos o final de semana para você simular, tá? Tivemos 3 simulados até agora. Lá no curso de conhecimentos gerais, no módulo de português, você vai achar um simulado de conhecimentos gerais. E aqui você vai encontrar 2 simulados completos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Um pré-edital e um pós-edital. Você pode fazer os 2, que eles vão te ajudar. Então, você pode fazer esses simulados quando você achar melhor, mas nós sempre indicamos o final de semana, porque geralmente a nossa indicação é que você cumpra o cronograma de segunda a sexta e final de semana você veja o que você perdeu, quais são os dias que você não conseguiu estudar, ou o conteúdo que está atrasado, coloca lá em dias e também simula sempre prova, resolve sempre questões, tá? Vai no teu passo que vai dar muito certo. Cuidado com as distrações nessa preparação. E aí, claro, obviamente, por onde é que eu vou estudar? Pelos módulos. Os módulos e nos vídeos, os professores, eles dão
Quais são as bibliografias, quais são os manuais, quais são os documentos que é importante você dar uma olhada, além das videoaulas, além das questões. Além disso, pessoal, daqui para frente vocês vão ter muitas aulas ao vivo, vocês vão ter muita resolução de questões e essa é uma delas que vai ficar disponível pouquíssimo tempo aqui no YouTube, depois ela vai para plataforma exclusiva para os nossos alunos, tá? Então, vão olhando aí os módulos. Até aqui, por exemplo, nutrição, nós temos até esse módulo disponível, porque nós estamos seguindo o cronograma, mas ao longo do tempo vão ser disponibilizados toda semana novos e novos módulos já com a resolução de questões que vocês também precisam, tá? Lá dentro do módulo, tudo empacotadinho. Teoria e, quando tiver questões, questões. E, além disso, os nossos simulados, as nossas resoluções, as nossas aulas ao vivo. Fechou, pessoal? Fechou, turma? Não tem segredo. É dessa forma que você precisa utilizar essa plataforma aqui. Qualquer dúvida, tem o contato da nossa equipe aí. A nossa equipe também está disponível no site e é só falar conosco, que nós estamos sempre à disposição, tá? Agora vamos para a aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, concurseiro! Vamos iniciar mais um simulado, dessa vez o simulado FGV EBSE 2025, para você, nutricionista, estudante de nutrição, que está se preparando para esse grande edital, para esse grande concurso. No simulado de hoje, nós vamos trabalhar as principais questões abordadas nas últimas provas, então, desde nutrição dietética, dietoterapia, bromatologia, ética e profissão, tudo isso vai ser contemplado aqui no nosso simuladão. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando agora, se acomode, pegue o material em PDF, sua caneta, lápis e vamos resolver muitas questões a FGV de nutrição. Nossa primeira questão, uma paciente do sexo feminino, 74 anos, chegou no ambulatório de nutrição, relatando nos últimos meses um quadro de fotofobia, lacrimejamento, queimação, coceira nos olhos, queilose, estomatite angular. Após o levantamento de dados referentes à alimentação da paciente, observou-se baixo consumo de carnes e laticínios. Associando os dados de consumo alimentar e o quadro clínico, julgue qual é a possível deficiência dessa paciente. A primeira coisa que você deve se atentar é que a banca trouxe alguns sintomas que são pouco conhecidos dessa deficiência e outros sintomas que são mais famosos, como queilose e estomatite angular. Esses são os sintomas mais famosos dessa deficiência. Aliado a isso, você tem que pensar, Elissa, mas ele fala de fotofobia, fala de lacrimejamento, sintomas mais voltados para a parte ocular. Será que não é a vitamina C, aqui o ácido ascórbico? Lembre-se que a questão está pedindo para você associar o consumo alimentar com um quadro clínico de deficiência. E a própria questão diz que a paciente estava com baixo consumo de carnes, laticínios e apresentando estes sintomas. Vamos pensar, será que é deficiência de zinco? Eu tenho zinco muito presente em carnes e laticínios e gera queilose e estomatite angular? Riboflavina, ácido fólico, ácido ascórbico ou vitamina A? A chave para resolver essa questão está nessas 4 palavras: queilose, estomatite angular, carnes, laticínios. Falando um pouco sobre os sinais de cada deficiência dessa, quando falamos de zinco, principalmente está relacionado com paladar, diminuição da sensação de paladar, cabelo, queda de cabelo, anorexia. Falamos da riboflavina, queilose, estomatite angular,
glossite, dermatite. O ácido fólico está relacionado com tubo neural, deficiência do fechamento do tubo neural e, obviamente, a anemia relacionada pela falta de ácido fólico. O ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, está relacionado com a doença chamada escorbuto, onde eu vou ter gengiva sangrentas, amolecimento dos dentes, a anorexia também pode estar presente, uma debilidade geral desse paciente. E a vitamina A tem sim referências oculares, como a cegueira noturna, que é a mais conhecida dessa deficiência, né? Dos sintomas dessa deficiência. Xeroftalmia, comprometimento no crescimento e muito relacionada a infecções, certo? Então, quando nós falamos desses aí 5 nutrientes, as suas deficiências estão relacionadas a essas sintomatologias. Então, novamente voltando, qual o item que falava sobre queilose e estomatite angular? Riboflavina. Associado a isso, nós vamos ter sim a riboflavina presente no consumo de carne e laticínios, diferente dos outros itens. Então, os únicos itens que contemplam essas quatro palavras, carne e laticínios, a presença, queilose e estomatite angular é sinal de deficiência, é o item B de bola. Vamos para a nossa próxima questão. A presença de obesidade central, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, com redução do HDL, resistência à insulina e estado pró-inflamatório que predispõe à doença aterosclerótica caracterizam a síndrome metabólica. Alguns nutrientes influenciam positivamente na redução de peso, resistência à insulina, ou atuam para auxiliar a regulação da pressão arterial e ou a melhora do perfil lipídico. Assinale a opção que indica o nutriente que influencia positivamente nesse quadro, ou seja, que melhora a síndrome metabólica. Em especial, a redução ou controle da hipertensão arterial. Então, nós temos que encontrar, dentre esses nutrientes, aqueles que estão associados com uma redução de pressão arterial, uma melhora da hipertensão arterial nesses pacientes com síndrome metabólica. Item A, magnésio. B, ferro. C, enxofre. D, vitamina A. Ou E, cobre. Para isso, vamos pensar aqui. Quando o paciente tem hipertensão arterial, qual é o padrão alimentar que se recomenda? Principalmente a dieta DASH, que são alimentos com baixa quantidade de gordura. Vimos aí que esse paciente está com dislipidemia. Vai ter efeito também na dislipidemia? Sim. Baixa quantidade de gordura saturada e colesterol, aumento de proteína, aumento de cálcio e quantidade de frutas e vegetais. Grãos e oleaginosas, e aqui nós temos potássio, magnésio e fibras como efeito protetor. Vou adicionar também o cálcio, né, que foi citado no trecho. O magnésio ele tem sido associado a uma regulação de pressão arterial e pode ajudar a reduzir essa hipertensão arterial. Estudos mostram que a ingestão adequada de magnésio, ou seja, seguindo as DRIs, está relacionada à melhora da pressão arterial e função vascular, tendo benefício para pessoas com síndrome metabólica. Obviamente que se eu tenho pilares aí da síndrome metabólica, como obesidade central, dislipidemia, hipertensão arterial, se eu organizo
um pilar desse, que é a hipertensão arterial, eu já melhoro os outros fatores, porque eu vou gerar redução de peso, dentre outros efeitos. Então, nosso item, ele traz cobre, vitamina A, enxofre e ferro. Se este item estivesse falando de cálcio, potássio, nós poderíamos ter, por exemplo, uma anulação da questão. Mas não, ele trouxe apenas um único desses elementos que nós falamos agora que está relacionado com a redução da pressão arterial, que é o magnésio. Então, nosso item correto, item A de amor. Item, questão 3. Os minerais possuem funções importantes no organismo e, por essa razão, necessitam obrigatoriamente ser consumidos diariamente na alimentação. O cálcio e o fósforo correspondem a quase todo o montante de minerais do organismo. Em relação aos minerais, assinale a alternativa correta. Item A. O fósforo é importante para o crescimento linear, sendo fundamental para crianças e adolescentes. Entretanto, a sua deficiência é bastante comum. Está dizendo aqui que é bastante comum nessa faixa etária você ter baixo consumo de fósforo, ter deficiência de fósforo, devendo ser consumido em grandes quantidades. Item B. A principal função do fósforo é formação de ossos e dentes, devendo ser consumidos em grandes quantidades, principalmente nos alimentos de origem vegetal, já que sua deficiência é comum. Item C. O cálcio esquelético permutável é estável nos ossos e não disponível à regulação da homeostase do cálcio sanguíneo, via regulação hormonal do paratormônio. Item D. O fitato ácido fítico é um potente agente quelante dos minerais catiônicos bivalentes, formando complexos insolúveis na luz intestinal e, consequentemente, diminui a absorção intestinal desses minerais. Item E. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio e fósforo, além de incorporá-los aos ossos, juntamente com a ação da vitamina E. Vamos lá. Vou sair aqui da tela para que vocês consigam ver todo o texto, tá? Vamos raciocinar em cada questão dessa. Item A fala assim: o fósforo tem deficiência comum nas faixas etárias de criança e adolescente. Gente, não tem. É seguir as DRIs. Não existe necessidade de suplementação desse nutriente, porque nós já temos eles amplamente encontrados nos alimentos. Então, a deficiência de fósforo não é comum. Ter que suplementar fósforo não é comum. Item B fala que a principal função do fósforo é a formação dos ossos e dentes. Perfeito, até aqui estava ótimo. Mas ele falava sobre o consumo excessivo porque é um mineral com bastante deficiência. Novamente, eu não vou ter deficiência nem comum, né? Nem em adultos, nem em crianças, nem adolescentes, em nenhuma faixa etária. Eu vou ter aí uma relação do fósforo em algumas doenças específicas, mas aqui estamos falando de população saudável. Item C fala que o cálcio esquelético está nos ossos e não disponível à regulação da homeostase. Na verdade, o cálcio esquelético ele está disponível sim. Esse cálcio ele pode sim ser utilizado via regulação hormonal do paratormônio. Então, aqui uma pegadinha da banca, onde trocou o termo e mudou toda a questão. O item D, que é o nosso gabarito, vou até trocar a cor aqui, tudo colorido. O fitato e o ácido fítico é um agente quelante de cátions. Logo, vai diminuir, sim, a absorção intestinal de minerais. Se o fitato e o ácido fítico vai gerar... Quando a gente fala de quelante, gente, é como se fosse aglomerados
junto com esses minerais. Imagine que o mineral, para ser absorvido, ele precisa estar nessa forma. Aí vem um fitato e um ácido fítico, vem bem aqui, o fitato eu vou colocar de verde. Um fitato e o ácido fítico, e ó, quela nele, forma um quelante, forma uma colinha com ele. Esse mineral agora, ele vai ser absorvido? Não, porque ele está junto com outro composto. E isso vai diminuir a absorção intestinal desse mineral. O item E fala que a vitamina D aumenta a absorção intestinal do cálcio e fósforo. Só que não existem dados que comprovem que eu tenho ação da vitamina E num papel de incorporação desses minerais da vitamina D junto aos ossos. Então, o item incorreto do E é apenas relacionando esse termo junto à vitamina E. Então, o nosso gabarito, item D de dado. Fitato, sim, atrapalha a absorção dos minerais, tá bom? Quarta questão, deixa eu trocar aqui minha caneta. Para a formação dos eritrócitos, duas vitaminas hidrossolúveis fazem parte do processo de eritropoiese, a vitamina B2 e o ácido fólico. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Item 1. As duas vitaminas são necessárias para a formação dos eritrócitos na medula óssea, bem como outros tecidos, como o sistema nervoso e digestório, para o seu bom funcionamento. Item 2. A deficiência dessas vitaminas caracteriza-se por manchas hemorrágicas subcutâneas, sangramento na gengiva. A gente falou agora há pouco sobre alguns sinais de deficiências nutricionais. E tinha esta frase, sangramento das gengivas. Qual era o nutriente? Era B12 e ácido fólico ou algum outro? E perda de dentes, eu falei de dentes fragilizados. Vocês lembram desses termos? Relembra aí qual era o nutriente relacionado. Item 3 fala que no estado deficitário, os eritrócitos são liberados em menor número no sangue e o tamanho maior. Logo, se tornam incapazes de transportar oxigênio. Qual itens estão corretos nessas afirmações? Antes de falarmos do gabarito, vamos só relembrar aqui uma coisa, gente. Vitamina B12, eu tenho aí anemia com a sua deficiência. Chamamos a deficiência da vitamina B12 de anemia perniciosa. Essa deficiência gera problemas neurológicos, problema na pele, diarreia, perda de apetite. O ácido fólico, por sua vez, a deficiência do ácido fólico nós chamamos de uma caracterização de anemia megaloblástica. Então, são células maiores que vão ser formadas. Essa anemia gera defeitos no fechamento do tubo neural de crianças aí, de mulheres que estão gestando. Esses bebês vão ter problemas na hora de fechar o tubo neural. Vitamina C, aí nós já falamos do escorbuto, e eu falei o que para vocês? Eu posso ter, ó, sangramento gengival, amolecimento dos dentes, posso também ter petequias na pele. Isso tudo está relacionado com a deficiência da vitamina C. Quando nós falamos aqui, então vamos eliminar o item 2, gente, que já está fácil da gente entender que eu não estou falando de vitamina B12 e ácido fólico, porque quando eu falo de sangramento de gengiva, perda de dente, eu falo de vitamina C, tá? Eu não estou falando de B12 e ácido fólico. O item 1, corretíssimo, eu preciso dessas duas vitaminas, tanto do ácido fólico quanto da B12, para a formação dos eritrócitos lá dentro da medula óssea. Eu preciso também saber que quando eu tenho B12 e ácido fólico diminuídos, o padrão dessas células que vão ser dessa formação de eritrócitos é tamanho maior. Eu chamo esses tamanhos elevados de células de anemia megaloblástica.
megaloblastica. Comparado à anemia por deficiência de ferro, eu vou ter uma anemia megaloblástica na anemia por deficiência de ferro? Não. Eu vou ter uma anemia microcítica. Eu vou ter uma célula menor, certo? Eu vou ter aí não uma anemia megaloblástica na deficiência de ferro. Megaloblástica eu tenho deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, sendo que a B12 eu também posso chamá-la de perniciosa, onde as duas, tanto o ácido fólico quanto o B12, são caracterizadas como megaloblástica, tá? Que é a caracterização do tamanho celular da formação desses eritrócitos. Quinta questão. Os carboidratos são importante fonte de energia para o nosso organismo e seus alimentos, fonte também contém outros nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. A digestão e a absorção dos carboidratos é bastante simples e eficiente, baseando-se nos processos de digestão e absorção. Vamos responder às questões a seguir, baseado nos processos de digestão e absorção de carboidrato. E tem o transportador GLUT4, presente na membrana apical do enterócito, é responsável pela absorção de frutose por meio de um transportador ativo secundário. E tem o transportador GLUT5, presente na membrana apical dos enterócitos, é responsável pela absorção intestinal de frutose. Será que GLUT4 e 5, os dois transportam frutose? Ou é só um que faz esse transporte? Se for só um transportador responsável pela frutose, um dos dois itens está incorreto, né? Não tem como todos estarem certos. Item 3, a enzima maltase é responsável pela hidrólise, ou seja, a quebra da molécula de lactose em glicose e frutose. Então, a lactose, ela se transforma em glicose e frutose quando ela é quebrada, e quem faz essa quebra é a enzima maltase? Vamos descobrir. Vamos lá, algumas orientações que eu tenho para vocês em relação aos transportadores. GLUT4, gente, é o transportador de glicose. O GLUT4, ele faz o transporte de glicose nas células, e o GLUT5, ele sim, tá, como o texto fala, localizado na membrana apical das células intestinais, promove a absorção de glicose? Não, frutose. GLUT4, glicose, e GLUT5, frutose. Sobre as enzimas, o que é que nós podemos falar sobre as enzimas aí que fazem digestão, absorção de carboidrato? Nós temos duas enzimas famosas, que é a maltase e a lactase. Se você tem intolerância à lactose ou trata pacientes com essa intolerância, com certeza você já ouviu falar da lactase. A lactase, gente, ela vai quebrar. Sempre que vocês ouvirem essa palavra hidrolisar, entendam como quebra. O que é uma quebra? Imagine que eu tenho uma molécula formada aí por duas células. O que essa enzima faz? Ela quebra, ela parte no meio, é como se fosse uma faca que cortasse essa molécula. Se eu falo da lactase, ela vai hidrolisar, ou seja, quebrar uma molécula. Eu chamo essa molécula de Eu chamo essa molécula de lactose. Lactose é a junção de glicose com galactose. O que é que a enzima lactase faz? Passa uma faca no meio. Vai separar glicose para um lado, galactose para outro. Elissa, mas o texto ele não fala sobre lactase, ele não fala
sobre esta enzima. Ele fala sobre a maltose. O que a maltose faz, então? No caso da maltase, ela vai transformar maltose em glicose. E o que o texto fala? Que vai transformar lactose em glicose e frutose. Não é a maltase que faz isso. E qual dos dois itens está incorreto em relação ao transportador GLUT4 e GLUT5? Tem um fala que o GLUT4 transporta frutose, o GLUT4 transporta glicose e o GLUT5 sim transporta frutose. Então o item correto é apenas o item A. O item 2 que está correto. Então nossa alternativa é item A de amor. Vamos para a nossa sexta questão. Tanto a desnutrição quanto o excesso de tecido adiposo representam risco nutricional, pois acarretam em inúmeras e negativas consequências. Dependendo de qual dos extremos está presente, há que se expor o indivíduo a determinados riscos em desenvolver complicações específicas, influenciando a evolução clínica. Sendo assim, identificar e fazer a avaliação desses pacientes é fundamental para a sua recuperação nutricional. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vou sair da tela novamente para vocês lerem. Item A. A classificação do grau de desnutrição a partir das proteínas séricas como a albumina, transferrina, pré-albumina, devem ser utilizadas mesmo na reação de fase aguda. Mesmo em um paciente crítico, eu posso utilizar essas classificações de proteínas séricas para avaliar o grau de desnutrição? Item B. O edema característico do paciente marasmático, fruto da redução na pressão colodosmótica do plasma por hipoalbuminemia, não mascara o estado de desnutrição. Que trava a língua, né? O edema, vamos lá, vamos pensar aqui, o que a caixa está dizendo? O edema, um inchaço no paciente que tem um tipo de desnutrição. Desnutrição por marasmo, que é fruto da redução da pressão do plasma. Essa redução de pressão do plasma é gerada por quem? Pela pouca albumina. Baixa albumina no sangue eleva diminui a pressão do plasma. Logo, eu vou ter inchaço, eu vou ter edema. Então, o item B de bola está me dizendo que esse edema, ele é formado da redução da albumina. Até aqui tá ótimo, né? Só que ele completa. Esse edema, esse inchaço, não mascara estado de desnutrição. Vamos supor que tu tem um paciente pesando 80 quilos. E ele tá com uma anasarca generalizada. Ele tá com quase 10 quilos de líquido, de inchaço. Você está me dizendo que esses 10 litros não mascaram a desnutrição? Você coloca 10 quilos a mais, você pesou o paciente na balança, ele está com 10 quilos a mais. Isso mascara ou não o estado de desnutrição se ele tivesse desnutrido? Item C. O paciente marasmático pode desenvolver um quadro de cachecol marasmático. Ou seja, ele está falando de dois padrões de desnutrição. Um padrão relacionado com baixo consumo proteico e outro padrão relacionado com baixo consumo calórico. Então, ele está falando que quando esse paciente for submetido ao estresse agudo, como infecção, ele pode sim desenvolver um quadro de cachecol marasmático. Item D. Há que se ter atenção na síndrome da realimentação, pois com o estabelecimento da oferta nutricional, o cálcio migra do meio extracelular para o meio intracelular, levando à sua brusca queda com graves consequências. Item E fala que na presença de um estado hipermetabólico tem que se aumentar
e aumentar significativamente a oferta de nutrientes para evitar a falência de órgãos. Vamos refletir. Essa é uma questão muito complexa, porque traz muitos conceitos de nutrição básica, de dietoterapia, de paciente crítico, é muita coisa em uma questão só. Vamos destrinchar isso agora. Gente, quando eu tenho um paciente que está em estado agudo de doença, obviamente que ele vai ter alteração de albumina, de transferrina, de pré-albumina. Esses são os marcadores que, quando o paciente está saudável, eu posso utilizar para avaliar a desnutrição. Mas se é um paciente que está com uma reação de fase aguda, com uma infecção, eu não posso utilizar mais esses parâmetros para avaliar a desnutrição, porque eles já vão estar alterados com o paciente desnutrido ou não, porque ele está acursando com uma infecção. Então, item A é incorreto. O item B fala que o edema, esse inchaço, não vai mascarar uma desnutrição. Mascara sim, porque um paciente com 10 quilos a mais, 3 quilos a mais, a depender do peso dele, vai ter um aumento de IMC, vai ter um aumento de tudo, e isso pode descaracterizar uma desnutrição. Então, você tem que fazer peso seco, redução do peso de edema dele. O item C fala que um paciente com marasmo, com uma desnutrição por redução de caloria, pode desenvolver um quadro cachiocopo, por exemplo, né? Pode adicionar mais um tipo de desnutrição. Por quê? Quando ele for submetido a um estresse agudo, como uma infecção, por exemplo, ele vai começar a metabolizar também as suas próprias proteínas. E ele pode ter, se ele já está seguindo com um grau de desnutrição de marasmo, eu posso também ter essa progressão para um cachiopó marasmático. Ou seja, ele tanto vai ter depleção aí de calorias como de proteínas. E o tratamento, obviamente, dessa desnutrição vai ser baseado nesses dois nutrientes, né? Na caloria e na proteína. Item D, há de que se ter atenção na síndrome da realimentação. E aí ele fala que na síndrome da realimentação, o cálcio migra do meio extracelular para o meio intracelular, quando na verdade o principal elemento que faz essa migração e que tem graves consequências é o fósforo. O fósforo é um nutriente que precisa ser, com risco de síndrome da realimentação ou com o diagnóstico, ele precisa ser bem registrado, tem que ter esse controle, porque fósforo baixo pode ter graves consequências para esse paciente. Na presença de um estado hipermetabólico, tem que se aumentar significativamente nutrientes para evitar falência de órgãos. Lembra da realimentação? Síndrome da realimentação, paciente, eu posso aumentar significativamente essa oferta de nutrientes? Não, eu preciso aumentar gradativamente até atingir a meta. Não é aleatório, não é da minha cabeça que eu tiro essas informações, tá bom? Vamos agora para o bloco de alimentação nas diferentes fases da vida, nos diferentes momentos biológicos. Meus amores, eu vou dar uma acelerada agora. Vou pisar no 2.0, porque nós temos 30 questões para resolver nesse dia. Separei muitas questões para você aproveitar esse momento. E agora que estamos na 7ª. Então, vou pisar no acelerador, tá bom? Se tiver dúvida, fala aí no chat. Depois, eu vou dar uma olhada no chat e vou responder aí no nosso grupo do WhatsApp de nutricionistas do curso MS, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento, tá bom? Então, 7ª questão. Em uma instituição de longa permanência para idosos, o nutricionista desempenha um papel fundamental no cuidado nutricional dos pacientes. Esses idosos apresentam com frequência diversas doenças, além de necessidades nutricionais específicas relacionadas ao envelhecimento. Quanto à atuação do nutricionista clínico na equipe multidisciplinar dessa instituição de longa permanência, assinale a alternativa correta. Qual é o papel do nessa instituição? Item A.
Orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e interais, excluindo a análise de percentual de aceitação. Nutricionista, então, não avalia isso? Item B, registra o diagnóstico inicial no prontuário do idoso. Então, o diagnóstico da doença é do nutricionista, não havendo necessidade de realizar periodicamente a evolução nutricional. Aí pronto. Atendi um dia esse idoso, pronto, não atendo mais nunca, né? Não tem necessidade de realizar uma reavaliação. Item C. Realiza triagem de risco nutricional quando a admissão do idoso e elabora um diagnóstico de nutrição. Item D. Abstém-se de atuar com a equipe multiprofissional. Não atua com a equipe multiprofissional. Item E. Evita, por meio da alimentação, os princípios da tecnologia assistiva para favorecer a dependência do paciente. Então, o objetivo do nutricionista é favorecer a dependência do paciente com a equipe, com ele mesmo? Obviamente que não é, né? Tem A. Orienta e supervisiona dietas interais, está perfeito, mas na RDC também, 600 de 2018, ele não fala de exclusão de análise de percentual, ele na verdade fala que o nutricionista deve avaliar sim esse percentual de aceitação de tolerância. O item B fala que não há necessidade de realizar uma reavaliação. Tem que se reavaliar evolução nutricional de acordo com os protocolos pré-estabelecidos na unidade de nutrição dietética. Vai reavaliar a cada 7 dias, a cada 14 dias, de acordo com o estado nutricional, pois que isso seja seguido. Item D. Realiza triagem de risco quando da admissão do idoso e elabora um diagnóstico de nutrição. Perfeito. Faz o diagnóstico de estado nutricional desse paciente e admite ele na unidade. Obviamente que o nutricionista vai interagir e atuar na equipe multiprofissional e ele não vai evitar, por meio da alimentação, nenhum tipo de promoção assistida. Ele vai promover por meio da alimentação. Se for evitar a alimentação, se esse for o nosso papel, qual é o nosso papel, né, meus amores? Então, item 7. Aí, questão 7 é o item C de casa. Oitava questão. Inúmeras intercorrências podem encontrar na gestação um momento muito favorável para o seu aparecimento, especialmente em virtude das alterações metabólicas e ajustes fisiológicos do período. Está falando aqui a questão o tempo todo sobre alterações na gestação. E a questão pergunta: sobre situações, assinale a conduta adequada durante essa gestação. Item A. Para os casos da gestante com anemia ferropriva, o nutricionista deve suplementar 20 mg de ferro elementar uma vez ao dia. Item B. Nos casos de hipertensão na gestação, a dieta ela é hipossódica, contendo menos de 1 grama por dia de sódio. Item C. Para os casos de gestantes já com obesidade e deve-se recomendar um ganho de peso de 9 a 10 quilos. Obesidade, gestante com obesidade, qual é a recomendação de ganho de peso? Item D. Para evitar o aumento de glicogenólise e da resistência periférica à insulina, o nutricionista deve evitar níveis glicêmicos reduzidos. Item E. Para os casos de gestante com baixo ganho de peso, o nutricionista deve calcular suas necessidades usando o peso atual, aumentando 500 calorias o consumo alimentar. Então, são muitas recomendações sobre gestante. A gente precisa saber qual é que está correta, adequada. Vamos lá. Existe um manual da OMS que fala sobre suplementação
da anemia ferropriva, dessa gestante com anemia ferropriva. E essa suplementação para essas gestantes, eu vou aqui passar, ó, já eu volto para aquele slide, é um esquema sugerido para a suplementação de ácido fólico e ferro em gestantes. Ferro é de 30 a 60 miligramas por ferro elementar, uma vez ao dia durante toda a gestação, para essas gestantes. Então, não falamos de 20 miligramas por dia, e sim de 30 a 60 miligramas por dia. Nos casos de hipertensão na gestação, ele fala aqui que precisa-se conter uma dieta hipossódica. E ele também me fala sobre o ganho de peso gestacional. Vamos aqui falar sobre o ganho de peso. Aqui nós temos a tabela mais atualizada, tá, gente? A de 2022. Essa aqui é a atual. O item está me falando de uma gestante com obesidade. O ganho de peso total da gestante com obesidade é de 5 a 7,2 quilogramas. Então, até o final da gestação, ela pode aí ter esse ganho de peso de 5 a 7,2 quilogramas, certo? Então, este item está incorreto, porque eu não vou trazer de 9 a 10 quilos no período todo, é de 5 a 7,2, certo? O item E fala que para os casos de gestante com baixo peso, o nutricionista deve calcular aumentando 500 calorias. Gente, eu preciso saber qual é o trimestre para saber quantas quilocalorias eu vou fazer esse aumento. E eu muitas vezes não uso o peso atual para fazer esse cálculo, e sim o peso. Aí, em caso de agente com baixo peso, eu uso um peso aí, a depender, peso estimado, né? Um peso com objetivo de ganho. O item D que fala que para evitar o aumento da glicogenólise, da resistência periférica, o nutricionista deve evitar níveis glicêmicos reduzidos na gestante. E é isso. Eu devo evitar nessas pacientes evitar níveis glicêmicos reduzidos para essa gestante. Então, nós temos tabelas, por exemplo, que a Sociedade Brasileira de Diabetes traz para estar ali controlando os níveis glicêmicos de gestantes. Esses níveis não podem estar tão reduzidos assim, eles precisam estar adequados. Então, nós precisamos ter níveis glicêmicos adequados em gestantes e não aumentados nem reduzidos, tá bom? Vamos para a nossa nona questão. A introdução dos alimentos complementares no aleitamento materno requer que o processo seja em progressão e momento a considerarem a maturidade do lactente. Obviamente, a introdução alimentar tem que estar alinhada com a maturação dessa criança. Sobre essa alimentação, assinale a alternativa correta. Item A. Quando se pretende diminuir a viscosidade e aumentar a densidade energética, não se pode adicionar óleo vegetal em nenhuma hipótese, pois pode causar diarreia. Item B. Em relação aos nutrientes em geral, a prioridade deve ser dada aos micronutrientes, para se evitar deficiências destes no momento em que o crescimento e a demanda estão aumentados. Item C. Em razão do seu baixo conteúdo de eletrólitos, o uso do leite de vaca no período pode favorecer distúrbios hidroeletrolíticos. Item D. Deve-se sempre considerar a capacidade gástrica calculada como 15 a 20 ml por quilograma de peso a partir dos 6 meses até o 24º mês de idade.
Item E. A introdução de alimentos complementares de forma precoce pode favorecer o atraso na maturidade intestinal e prejudicar a absorção de ferro e zinco. Quais desses itens estão corretos? Vamos lá. O item A fala que quando se pretende aumentar a densidade energética, vocês sabem que, por exemplo, uma das estratégias que a gente tem para aumentar a densidade energética de alguns alimentos, né, de uma refeição, na verdade, é colocar ali um óleo vegetal, um azeite de oliva, por exemplo, para aumentar o conteúdo calórico e bater a meta calórica. Isso está falando que não se pode adicionar óleo vegetal de nenhuma maneira na refeição, porque essa tolerância é de pessoa para pessoa. O item B fala que, em relação aos nutrientes em geral, a prioridade deve ser dada aos micronutrientes, para evitar deficiências desses no momento em que o crescimento e a demanda estão aumentados. Gente, eu preciso, por exemplo, neste momento de introdução alimentar, ter uma atenção maior para os macronutrientes, para a variedade desses alimentos. Porque o guia alimentar, em algum momento, ele me fala: cuidado com o conteúdo de mãezinha, consuma pelo menos tantas gramas de cálcio por dia, né? Oferte para a criança tantas gramas de ferro por dia. Não, o guia alimentar ele trabalha sempre que possível na combinação de alimentos entre grupos, priorizando o quê? Macronutrientes, porque eu sei que atingindo aí essas variações de grupos, a possibilidade de ter uma inadequação de micronutrientes é baixa. Então, o item B também está incorreto. O item C fala que a razão do baixo conteúdo de eletrólitos no leite de vaca pode favorecer distúrbios hidroeletrolíticos, tá? E, na verdade, nós vamos ter alto conteúdo de eletrólitos no leite de vaca. E isso é que pode gerar esses distúrbios hidroeletrolíticos, e essa é uma sensação muito generalista que não temos embasamento para tal afirmação. O item D fala que deve-se sempre considerar a capacidade gástrica do indivíduo, 15 a 20 ml por quilograma de peso, e é individual. Eu não posso utilizar essa mesma capacidade gástrica de 6 meses até 24 meses. Uma criança de 6 meses a uma criança de 2 anos, a capacidade gástrica não é a mesma, né? Item E, a introdução de alimentos complementares na forma precoce pode sim favorecer o atraso da maturidade intestinal e pode prejudicar a absorção de nutrientes como ferro e zinco. A criança pode ter anemia e problemas com zinco. Vamos falar agora sobre tecnologia de alimentos, mudar completamente aqui, né, o conteúdo do da nossa aula, desse nosso simulado. 10ª questão, vou acelerar ainda mais, que nós temos 20 questões. Se não dá tempo finalizar esse simuladão hoje, gente, não tem problema, mando o gabarito para vocês. Vocês vão ter aí o material completo com gabarito para estudar em casa, tá bom? 10ª questão, as embalagens não devem favorecer a transmissão de componentes indesejáveis, né? Tem que ter cuidado nessa escolha de embalagem, porque essas embalagens vão estar em contato com os alimentos e eu não posso aí ter componentes tóxicos ou contaminantes para os alimentos. Quanto às embalagens usadas em alimentos, é correto afirmar que, item A, embalagens de alta estabilidade térmica permitem cocção dos alimentos na própria embalagem, porém, não devem seguir as mesmas etapas que caracterizam os produtos que passam pela tecnologia SUSVAID, pois as embalagens de alta estabilidade térmica não podem ser embaladas a vácuo. Eu não posso ter um alimento embalado a vácuo que vai ser cozinhado ali dentro dessa embalagem. Item B. Embalagens feitas à base de elastômeros e borrachas não resistem bem a altas temperaturas. Além disso, não suportam grandes deformações antes de se romperem.
não apresentam transparência e podem ser recicladas facilmente após seu uso. Item C. As ceras e parafinas não devem ser utilizadas em embalagens de papel e papelão, pois diminui a resistência, firmeza e rigidez. São indicados como envoltórios de embutidos, pois são capazes de controlar a absorção de umidade. Item D. É permitido, por lei, de acordo com a RDC 91 de 2001, o uso dos seguintes materiais na confecção de embalagens para alimentos: materiais plásticos, incluindo os vernizes e revestimentos, celulose regenerada, vidro, metais e suas ligas, entre outros. Item E. As caixas de papelão ondulado devem ser usadas como embalagens primárias ou de consumo em alimentos, pois sua resistência e permeabilidade, baixo custo e praticidade justificam a aplicação em larga escala na indústria alimentícia. Vamos para os itens aqui, gente. Quando o item A fala que embalagens de alta estabilidade térmica não podem ser embaladas a vácuo, ele anula todo o item. Porque hoje mesmo nós temos alguns frangos, por exemplo, que são embalagens a vácuo, que você coloca no forno e eles são cozidos dentro da própria embalagem. Sim, isso pode acontecer, é previsto sim, não tá errado não, isso, tá? Então, o item A está incorreto porque ele fala o contrário. O item B fala que embalagens feitas de elastômeros, é proibida a utilização de embalagens para a indústria alimentícia, né, voltada para alimentos, com a utilização de elastômeros. Item C fala que as ceras e parafinas não devem ser utilizados, pois diminui resistência, na verdade, aumenta a resistência e firmeza, né? O item D fala que é permitido por lei o uso de embalagem em materiais plásticos, celulose, vidro, metais, ligas, corretíssimo. E o item E fala que caixas de papelão ondulado podem ser utilizadas como embalagem primária. Gente, caixa de papelão ondulado não pode ter contato com alimento. É utilizado como embalagem terciária, tá? Não como primária. É quando você já embalou todo o alimento e aí você coloca na caixa de papelão, mas não em contato com o alimento. Não pode. 11ª questão. A análise sensorial no contexto da tecnologia dos alimentos é conceituada como uma ciência que avalia e estuda as percepções, sensações e reações dos provadores sobre as características dos produtos alimentícios. Sobre tal temática, assinale a alternativa correta. Item A. A aparência de um alimento é um atributo que influencia na opinião do consumidor, impactando na decisão de compra e no seu consumo ou não. Item B. Na avaliação sensorial, é proibida a utilização de técnicas de aspiração para identificar o odor dos produtos, uma vez que o odor não é um critério importante para a sua aceitação. Item C. O gosto é detectado pelos órgãos sensoriais quando estimulados por substâncias solúveis. A mucosa do palato é o principal órgão físico que capta os sinais pelos botões gustativos, transmitindo-os até o cerebelo. Item D. A estrutura do laboratório de análise sensorial não interfere na obtenção de resultado confiável, pois as cores, a ventilação, a iluminação do ambiente não induzem o avaliador ao erro. Qual é o item correto? Óbvio que a aparência de um alimento influencia na aceitação ou não do consumidor. Se o alimento ele não está bem apresentado, isso vai sim ser um determinante para que eu compre ou não, para que eu consuma ou não esse alimento. Então, o item A, totalmente correto. Na avaliação sensorial, não é proibida, gente, técnicas de aspiração. Na verdade, é estimulada, é importantíssimo para a percepção do odor dos produtos, certo? O item C, ele fez aí um jogatinho de palavras, onde, na verdade, é o cérebro que interpreta essas sensações, tá? Então, não é aí, a transmissão não se dá apenas até o cerebelo.
O item D fala que a estrutura de um laboratório não interfere na análise, interfere sim. Um laboratório aí que não está completo, que não tem boas normativas de ambiente, de produto, de condução desses testes, vai ter viés na hora da avaliação dos testes, tá? Vamos para a nossa 12ª questão. No contexto da tecnologia dos alimentos, a operação unitária é a etapa básica, essencial, para que se possa obter o produto desejado. Sobre este, assinale a alternativa correta. Item A. As operações de redução de tamanho têm por objetivo reduzir o tamanho dos alimentos, por meio de equipamentos específicos. Alimentos semilíquidos, as operações são moagem e esmagamento. Item B. A mistura é uma operação unitária nas indústrias de alimentos e bebidas. Essa operação é a combinação de inúmeros componentes da formulação para a elaboração de um produto. Chamo isso de mistura. Item C. A filtração é uma operação unitária que separa um produto solúvel, presente em uma suspensão sólida, por meio de uma membrana de poros que retém partículas líquidas. Exemplo é a filtração por osmose. Item D. A cristalização é uma operação unitária de radiações eletromagnéticas, na qual, a partir de uma mistura sólida, se obtém cristais gasosos. A fabricação de sacarose de cana-de-açúcar é um exemplo dessa cristalização. Sobre operações unitárias, nós temos a moagem, o esmagamento, a filtração e a cristalização. A moagem, por exemplo, é onde eu vou ter uma redução do tamanho. Então, vai ser reduzido por força de impacto, por compressão e abrasão. Então, eu vou, por exemplo, utilizar em grãos, farinha, para colocar este grão, né, para modificar, transformar esse grão em farinha ou pó, por exemplo, eu utilizo a técnica da moagem. O esmagamento, eu vou ter aí redução mais grosseira desses tamanhos de partícula. Então, eu tenho o exemplo dos britadores aí de mandíbulas, que vão reduzir de forma significativa o tamanho dessas partículas. A filtração, eu vou ter uma separação mecânica de partículas sólidas e de uma suspensão líquida, que é exatamente como o início do item fala. O sólido da suspensão vai ficar retido sobre o meu filtrante e vai passar ali o líquido. Exemplo, eu tenho uma filtragem de superfície e de profundidade. Quando eu falo de filtração por osmose, eu não falo de sólido e líquido. Aí eu já dou um spoiler dessa questão. Filtração por osmose são líquidos de diferente osmolaridade. A cristalização, eu vou ter aí um processo após um resfriamento rápido, onde eu vou ter uma supersaturação de açúcar ou sacarose. Então, a cristalização não vai utilizar radiação eletromagnética. A filtração aqui, que o texto fala, não é um exemplo a osmose. E quando eu falo aí de alimentos semilíquidos, eu não utilizo moagem e esmagamento, porque eu utilizo em alimentos sólidos. Item correto é o item B de bola. Vamos falar agora sobre dietoterapia, sobre doença, tratamento de doenças. 13ª questão, sobre a terapia nutricional para pacientes com hipertensão arterial. Falamos sobre isso como síndrome metabólica no começo de nutrição básica e agora a gente vai tratar um pouco mais de hipertensão arterial. Qual é a recomendação? Item A. 1. Consumir frutas como maçã, laranja, limão, mexericas e outras. 2. Consumir cereais e grãos integrais como linhaça, aveia e pães integrais. 3. Não é recomendado consumir leites e seus derivados, por conta da sua alta capacidade pró-inflamatória. Qual item está correto? Tá tudo certo? Tem algum item errado? Gente, não tem essa recomendação de consumo de leite. Na verdade, é indicado porque o leite vai ser fonte de cálcio, vai ser fonte de outros elementos que reduzem a pressão
arterial. Então, nós temos, inclusive, uma recomendação da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia e temos o nosso manual de alimentos cardioprotetores que fala que o leite está incluído no grupo verde, onde eu vou ter aqui, ó, fontes de leites, de ovos, de carne, de feijão, de iogurte. Então, tudo isso aqui são alimentos cardioprotetores que não apresentam gordura saturada, nem colesterol, nem sódio. Então, eles podem e devem ser estimulados. Isso aqui eu tenho no Manual de Alimentos Cardioprotetores. E na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também fala que deve ser consumido de 237 ml de leite por dia, uma xícara de iogurte e 42 gramas de queijo, por exemplo, para que eu tenha de 2 a 3 porções de laticínios dietéticos numa dieta de 2.000 quilocalorias. Então, deve ser estimulado, sim, o consumo de leite, tá? Então, certo, aqui só não tá certo porque tá falando mal do nosso leitinho. Não, tá? Não tem essa capacidade pró-inflamatória, não. 14ª questão, João, de 73 anos, sexo masculino, peso de 71 quilos, estatura de 1,70 m. A pressão arterial sistólica está de 145 milímetros de mercúrio, diastólica de 93 milímetros de mercúrio. Você precisa saber que esses valores já estão aí elevados. Tem que estar abaixo aí. Hoje, nós já estamos com modificações nesses, provavelmente a próxima diretriz que vai sair da Sociedade Brasileira de Cardiologia já vai ter novos pontos de cortes para pressão sistólica e diastólica, mas seguindo os pontos de corte atuais, isso aí já está alterado, né? Então, nesse paciente que já tem um indício de hipertensão arterial, qual é a recomendação? Item A. Suplementação de vitamina D por sua propriedade oxidante. B. Dieta hipossódica, rica em frutas, verduras, vegetais, cereais integrais como aveia. C. Dieta rica em proteínas de origem animal, com suplementação de proteína do soro do leite para aumentar a massa muscular. D. Restrição calórica de 50% da taxa metabólica basal para redução de pelo menos 15% do peso corporal atual. É restrição calórica equivalente à taxa metabólica basal para redução de no mínimo 10% do peso corporal atual. Meus amores, primeira coisa, o papel da vitamina D ainda não está muito bem estabelecido, mas com certeza não tem propriedade oxidante, e sim antioxidante, tá? Pela própria característica. Mas falando da hipertensão arterial, o seu papel ainda não está muito bem estabelecido, mas a caracterização da vitamina D está muito bem estabelecida, sim. Item B. Ele fala de utilizar nesses pacientes com hipertensão arterial uma dieta com baixo teor de sódio, ótimo, rica em frutas, vegetais, cereais integrais como aveia, exatamente o que diz a dieta DASH, é isso mesmo. O item C fala sobre utilização de proteína de origem animal para aumentar a massa muscular. Aqui não é prioridade, porque a proteína de origem animal tem alto teor de gordura saturada e a recomendação é para reduzir gordura saturada. Então, na verdade, investir muito mais em proteínas vegetais pode ter maior benefício. Restrição calórica de 50% da taxa metabólica basal. Gente, para manter um peso corporal ideal, não precisa se reduzir tudo isso aqui de início, né? 5% do peso corporal atual já tem melhoria. Então, a primeira estratégia nutricional para esse paciente é eu ter pelo menos uma redução de 5% do peso corporal atual, tá? E outra coisa, esse paciente aqui, ó, é um idoso, tá? Então, desculpa aqui não, é um idoso. Então, muito cuidado na hora de utilizar uma meta de redução de 50% da taxa metabólica basal. Isso pode ocasionar uma desnutrição. Restrição calórica equivalente à taxa metabólica basal e redução de no mínimo 10% do peso corporal. Novamente, o objetivo inicial deve ser, se ele estiver em obesidade,
de redução de 5% inicialmente, já tem melhora da pressão arterial. Então, aqui, ó, controle de peso, alcançar o peso ideal, esperada diminuição de 1 milímetro de mercúrio para cada quilo de peso perdido. Se esse paciente tem uma redução, por exemplo, de 5 quilos, eu já tenho uma redução de 5 milímetros de mercúrio, por exemplo. Nossa, tá horrível minha letra. Dieta saudável do tipo DASH, dieta rica em frutas, vegetais, grão de baixo teor de gordura. Fibras, como por exemplo, a aveia que foi falada aqui, né? Fibras como a aveia. Então, o nosso item correto é o item B de bola. 15ª questão, com base na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. A terapia nutricional no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 envolve desafios significativos que desempenham um papel fundamental na obtenção e manutenção do controle da glicemia. Com base nessa terapia nutricional, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Recomenda-se o uso de fibras dietéticas na quantidade de 14 gramas a cada 1.000 quilocalorias, com no mínimo 25 gramas por dia para melhorar o controle glicêmico e atenuar a hiperglicemia pós-prandial. 2. Em relação à ingestão de gordura, deve-se priorizar o uso de ácidos graxos mono e poliinsaturados, porém estarem associados a menor incidência de doenças cardiovasculares. Item 3. Em pessoas com DM2 e função renal preservada, recomenda-se o consumo de proteína entre 25% a 30% do valor energético total diário, podendo variar entre 2 a 2,5 gramas por quilograma dia. Está correto no que se afirma em 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Gente, o único item aqui que fica em código, estava tudo perfeito. Até ele falar que o consumo proteico, na verdade, é aí de 25% a 30% do valor energético total diário em pessoas com DM2, podendo variar entre 2 a 2,5 gramas por quilograma dia. Não, pessoas com diabetes mellitus tipo 2 vai ter sim um aumento discreto desse consumo proteico, mas não chega a 30% do valor aí energético total, tá? Isso aí tá relacionado com gordura e não com proteína, né? A gente não vai ter uma dieta tão hiperproteica assim nesses pacientes. Então, aqui nós temos o consumo de gordura total entre 20% e 35%, mas o consumo de proteína é de 15% a 20%. Então, o valor variando aí entre 1 a 1,5 gramas por quilograma dia. Totalmente diferente do nosso item, né? 16ª questão. O câncer é uma doença complexa. E aí, a questão ele vai trazendo várias características do câncer, que é uma doença, um crescimento desordenado, rápido, invasivo, altera todo o material genético e o tratamento pode ser de diferentes maneiras. Em relação à triagem e à avaliação nutricional, analise as afirmativas a seguir. Tomar uma lapinha. Aí um tempo para tomar a sua que a gente tá, ó, no 2,0 aqui. Questão item 1. No momento da triagem, deve ser no diagnóstico do paciente no ambulatório, na admissão ou ao primeiro contato com o paciente, durante a intervenção em até 48 horas. Então, a triagem nutricional do paciente oncológico até 48 horas. E deve ser repetida somente nos casos considerados em risco nutricional na primeira avaliação. Paciente oncológico, são todos com risco nutricional ou não? Item 2. A avaliação do estado nutricional mais abrangente de pacientes com câncer deve ser realizada em todos que foram identificados em risco nutricional. Item 3. Os pacientes diagnosticados com risco nutricional devem ser monitorados periodicamente com visitas à beira-leito,
com investigação da ingestão oral, tolerância da terapia interal e, caso seja necessário, com avaliação de sinais e sintomas. Está correto no que se aplica se afirma em. Gente, como eu falei para vocês, todo paciente oncológico, assim, não falei, né, mas dei ali o spoiler, todos os pacientes em tratamento oncológico são de risco nutricional. Então, você não vai deixar para reavaliar só fulano. Todos precisarão ser reavaliados, repetidos, porque todos têm risco nutricional. Os demais itens estão seguindo o BRASP em 2019, aí consenso para paciente oncológico, tá? Então, item correto, item D, de dado, 2 e 3 apenas. 17ª questão, sobre as recomendações de terapia nutricional para paciente crítico, segundo as diretrizes da BRASPEN, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Deve-se utilizar ferramentas de triagem nutricional adaptadas a pacientes críticos para reconhecer brevemente pacientes em processo de desnutrição inicial ou já desnutridos. 2. A monitorização da oferta proteica em pacientes críticos é recomendada porque a oferta proteica inadequada influencia no desfecho do paciente, que justifica o seu monitoramento. Tem 3. A avaliação nutricional deve ser realizada depois da triagem, durante as primeiras 72 horas de admissão na UTI, devendo ser repetida diariamente. Qual item está correto? Não, a avaliação, gente, ela não deve ser feita nas primeiras 72, e sim nas primeiras 48 horas da admissão. Então, os únicos itens corretos aí, item 1 e 2. O item 3 não está correto. Tá? Aqui, ele fala da triagem e no item 1.2, a avaliação nutricional deve ser realizada após a triagem, durante as primeiras 48 horas da admissão em UTI, devendo ser repetida a cada 7 a 10 dias e não diariamente, como o item nos fala, tá bom? 18ª questão. Eu tenho paciente GJT de 72 anos de idade, foi diagnosticado com doença de Parkinson há 25 anos. Deu entrada no pronto-socorro com febre alta, prostração e desidratação. Nas últimas 2 semanas, em torno de 60%. Nas últimas 2 semanas começou a engasgar durante as refeições. Em casa estava recebendo dieta pastosa, com aceitação alimentar em torno de 60%. 60%. Isso aqui já é orientação para alguma outra terapia. A equipe multiprofissional avaliou por meio de exames, tomografia de tórax, avaliação nutricional, videofluoroscopia e foram diagnosticados. Quais os diagnósticos do nosso paciente, gente? Broncopneumonia aspirativa, disfagia oropharíngea de grau 1, e por isso esse paciente vai ter dificuldade com alimentos sólidos, pedaços ou que requerem habilidade no processo de mastigação e de líquidos fluidos. Esse paciente também está com desnutrição proteico-calórica. Considerando o histórico relatado, assinale a opção que apresenta melhor conduta dietoterápica. E aqui nós temos diversas condutas. Dieta branda, dieta pastosa, dieta líquida espessada, dieta leve. Vamos pensar aqui em algumas, inicialmente. Gente, o paciente ele tá com desnutrição proteico-calórica. Você vai dar uma dieta leve para ele, que é uma dieta de líquidos claros, que tem pouquíssima caloria. A primeira que a gente elimina é essa aqui, pelo amor de Deus. Porque por mais onde quer que vá ser administrada, gente, não dá
para utilizar nesse paciente que está com a desnutrição proteico-calórica, uma dieta leve, né? Pelo amor de Deus, vai desnutrir ainda mais. Então, aqui já eliminamos. Uma dieta pastosa administrada na sonda nasogástrica, gente, não existe isso. Tu vai colocar uma carne moída na sonda? Tu vai colocar um frango desfiado na sonda? Não. Dieta branda, gente, ainda assim vai ali uma carne mole. Esse paciente, ele não consegue deglutir alimentos nem em pedaços, nem sólidos. Então, não é uma dieta branda, tá? Dieta líquida espessada, aí vamos lá. Dieta líquida espessada ou pastosa homogênea? Hipercalórica nós já sabemos que é. Hiperproteica nós já sabemos que é. Mas qual é a mais completa? Aqui tá falando que vai ser uma pastosa homogênea com líquidos espessados. Elissa, eu não entendi por que não é uma líquida espessada. Vamos lá. Se esse paciente está com desnutrição proteico-calórica, o que é que vai ter mais quantidade de nutrientes? Uma líquida ou uma pastosa? Pastosa. Então, essa é a nossa primeira escolha. Eu consigo fazer uma pastosa homogênea? Consigo. Ele consegue deglutir? Sim. Continuamos com essa escolha. E os líquidos? Espessos líquidos. Qual a melhor escolha para um paciente que está com disfagia e desnutrição proteico-calórica? Uma líquida espessada ou uma pastosa espessada? Pastosa espessada por ser mais completa e mais adequada para esse caso, tá? Então, nosso item C de casa. Aqui trouxe para vocês, ó, pastosa homogênea, ela é indicada para pacientes com disfagia, doença de Parkinson. Pode incluir água, suco engrossado, espessante, por exemplo, tá? Então, tem bastante indicações. Aqui tem indicações para cada tipo de dieta, tá bom? 19ª questão. Com relação às doenças inflamatórias intestinais, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Alimentos ultraprocessados e emulsificantes dietéticos podem estar associados ao aumento do risco de DI e, portanto, tais restrições são recomendadas. Item 2. Dieta rica em frutas e vegetais, rica em ácido gráficos, ômega 3 e baixo teor de ácidos gráficos ômega 6 está associada a uma diminuição de risco de desenvolver doença inflamatória intestinal. Item 3. Pacientes com doença inflamatória intestinal devem ser monitorados quanto a deficiências de micronutrientes apenas nas fases de agudização. Está correto o que se afirma em item 1, 2, 3 ou todos. Gente, pacientes com doença inflamatória intestinal, eles não vão ser monitorados apenas na fase aguda, porque eles já têm, independente da fase aguda ou da fase controlada da doença, risco na absorção desses nutrientes. Então, precisa monitorar em todas as fases. E muitas vezes vai precisar suplementar em todas as fases. Então, o item correto é apenas o item 1 e 2, tornando o nosso B de bola o correto. 20ª questão. A pancreatite crônica é uma doença com inflamação progressiva e irreversível, com alterações pancreáticas que resultam em danos estruturais permanentes, como fibrose, que pode causar no comprometimento da função exócrina e muitas vezes endócrina. Fala mais sobre a doença a pancreatite crônica e pergunta quais são as condutas adequadas no tratamento da pancreatite crônica. Item 1. Suplementos nutricionais orais devem ser prescritos para pacientes desnutridos somente se a nutrição oral for insuficiente para atingir as metas. 2. Pacientes com pancreatite crônica com estado nutricional normal devem aderir à dieta nutricionalmente completa e bem equilibrada. 3. Em pacientes com pancreatite crônica, a dieta sempre deverá ser hipolipídica para prevenir esteatorreia e perda de peso. Onde está o erro e o acerto?
Gente, dietoterapia não combina com a palavra sempre. Não tem como se utilizar a mesma estratégia nutricional para todos os pacientes, mesmo com a mesma doença. Então, em pacientes com pancreatite crônica, a dieta poderá ser hipolipídica para prevenir estatorreia e perda de peso se esse paciente tiver com estatorreia e perda de peso. Logo, vai ser individualizada, gente. O sempre com o tratamento nutricional não combina. Então, esse item está incorreto. Questão 21ª. Um paciente de 36 anos com glomerulonefrite crônica em tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana há 1 mês. Apresenta nos exames bioquímicos fósforo de 6, elevado, viu? Tá aumentado. Potássio de 3,5, dependendo do laboratório, tá normal. Cálcio de 9 e cálcio iônico de 3,5. Tá usando prednisona, calcitriol, suplementando cálcio, carbonato de cálcio via oral. Ao exame físico apresenta edema, índice de massa corporal de 17, desnutrição, circunferência muscular do braço percentil 10 e dobra cutânea do tríceps percentil 50. Qual é aí a indicativa de dieta para esse paciente? Vamos lá, gente. Ele tá com fósforo aumentado. O potássio não está elevado. Então, nós vamos fazer restrição de quê? De cálcio? Óbvio que não. Restrição de potássio? Óbvio que não. A gente vai fazer restrição de fósforo. Restrição de líquidos? Sim. Por quê? Porque ele está com edema. Vou até passar logo aqui. Porque ele está com edema, gente. Edema de membros. Eu preciso diminuir líquidos, senão ele vai reter ainda mais líquidos, tá? É uma dieta hiperproteica, nesse caso, a gente estava em dúvida de qual aqui, hein? Dessas duas, né? Fósforo. É uma dieta hiperproteica ou hipoproteica, gente? Paciente que tá com IMCD, se você vai botar pouca proteína, pelo amor de Deus, né? Ai, Elissa, mas ele tá com glomerulonefrite crônica, ele tem doença renal. Ele dialisa 3 vezes na semana, meu amor. Nunca que essa dieta vai ser hipoproteica, porque ele já está filtrando e fazendo seu processo durante a diálise, então tem que ser hiperproteica. Hemodiálise sempre é hiperproteica. Renal conservador, hipoproteica, não esqueçam. Dieta hipercalórica, claro, porque ele está desnutrido. E normocalêmica, sim, porque ele já está suplementando cálcio aqui, ó, castriol, carbonato de cálcio, via oral. Então, normocalêmica, tá? Questão 20, logo, nosso item correto é o item A, de amor. Questão 22, paciente de 72 anos, sexo masculino, foi diagnosticado com doença renal crônica, caso aí de quadro de hipercalemia. A orientação nutricional para melhorar esse quadro foi reduzir alimentos ricos em potássio. Primeira coisa, gente. Eu tenho a hipercalemia e hipercalcemia. Hipercalcemia é o aumento de cálcio. Hipercalemia é o aumento de potássio. Então, não confunda. Esse paciente está com potássio elevado. Para isso, foi recomendado controlar o uso dos alimentos pobres nesse nutriente na alimentação. Entretanto, foi excluída a carambola. A exclusão dessa fruta é considerada adequada. Assinar a justificativa correta. E tem a fala que a ureia é neurotóxica, capaz de contribuir com a perda da função renal. Então, ele está dizendo que dentro da carambola tem ureia. E é por isso que ela é ruim, proibida para quem tem doença renal. E também fala que o oxalato de cálcio, que é capaz de contribuir com sintomas de confusão mental em todos os pacientes hepatopatas. Gente, mas como assim? Eu tô falando de paciente renal e tem uma doença hepática aqui? Pouco confuso, né? Item C.
Contém caramboxina, que é neurotóxica, capaz de contribuir para sintomas de soluço, confusão mental e até óbito, de acordo com a quantidade de ingestão. Item D. Contém caramboxina, que é indutora de serotonina, pode levar o paciente a óbito a curto prazo em pacientes que têm doença hepática e doença renal. Item E. Contém oxalato de cálcio, que é neurotóxico, induz a serotonina, capaz de contribuir com sintomas de soluço e cefaleia. Gente, o oxalato de cálcio, ele é um componente frequente quando a gente fala de cálculos renais. Mas quando eu falo de carambola, da fruta, eu falo de algo relacionado com a caramboxina, que é essa neurotoxina que tem na fruta. Então, indivíduos que têm doença renal crônica não devem consumir carambola ou suco de carambolas, geleia de carambola, sorvete de carambola, nenhum desses produtos, porque eu tenho um composto neurotóxico que normalmente pessoas que não têm doença renal conseguem fazer essa exclusão, mas com função renal diminuída, essa neurotoxina, que é chamada de caramboxina, ela vai ser acumulada. Sintomas mais comuns: soluços, vômitos, confusão mental, agitação, diminuição da força muscular, insônia ou confusão, e sim, o paciente pode ir a óbito. Então, o nosso item correto é o item C de casa. Pacientes com doença hepática podem consumir carambola? Sim. O problema é apenas para pacientes renais, tá? 23ª questão. Quando se tem um paciente acometido pela doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é muito comum que ele desenvolva um quadro de desnutrição, assim como a maioria das doenças pulmonares. Essa desnutrição certamente é desencadeará fraqueza na musculatura respiratória, da mesma forma que ela influencia no trabalho dos músculos periféricos. No entendimento de um paciente com DPOC, o nutricionista deve considerar que: item A. Os hábitos alimentares desse paciente são fortemente influenciados pelas alterações nutricionais do quadro, sendo comum apresentar anorexia e problemas gastrointestinais. Item 2. B. A depleção da massa magra não afetará os membros inferiores, visto que ele não é um preditor da capacidade aeróbica. Item C. O cálculo da percentagem do peso ideal permite categorizar o paciente como desnutrido, sendo o ponto de corte abaixo de 80%. D. O profissional deve utilizar 4 a 4,5 gramas de proteína por quilograma dia. O item E. Suplementação ergogênica não pode ser acrescentada no tratamento convencional desse paciente. Vamos aqui. O item C fala do percentual do peso ideal e a classificação do paciente desnutrido. Peso ideal, gente, é o peso atual dividido pelo peso, aliás, o percentual, né, do peso ideal é o peso atual sobre o ideal vezes 100. A partir disso, eu posso classificar esse paciente como classificação nutricional normal, risco de desnutrição, desnutrição moderada ou grave. Paciente abaixo de 89% já me dá um risco de desnutrição leve. Então, quando o item fala que para ter um paciente desnutrido, eu tenho um percentual abaixo de 80%, ele está incorreto, porque abaixo de 89% eu já tenho aí essa desnutrição leve. Recomendação proteica para paciente com DPOC é 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso dia. Isso se o paciente tiver peso adequado. Se ele for desnutrido, posso utilizar até 2 gramas de proteína por peso corporal dia. Então, meus amores, não é 4 a 4,5. Suplementação ergogênica, Elissa. O uso de creatina, por exemplo, pode ser utilizado nesse paciente? Pode. Então, a suplementação ergogênica, ela pode sim ser acrescentada, até porque esse paciente está com fraqueza de musculatura respiratória. Eu preciso fortificar isso e posso, caso seja necessário, suplementar.
Óbvio que a depressão de massa magra vai afetar, sim, os membros inferiores. Afeta até órgão, imagine membro inferior, né? Então, o item correto é o item A, de amor. 24ª questão. Todos os conceitos sobre fórmulas enterais devem estar ao alcance do profissional de nutrição, em paralelo ao conhecimento da capacidade digestiva e absortiva do paciente. Para que, então, se consiga decidir sobre o uso ou não da nutrição interal e qual deve ser selecionada para a administração no caso em específico. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. Item A. Uma formulação com menos componentes hidrolisados terá maior valor de osmolaridade. Então, pouca hidrólise aumenta a osmolaridade? B. Porções mais distais do trato gastrointestinal toleram bem as formulações hiperosmolares. Já a iso é melhor no estômago. C. Densidade calórica acima de 1 caloria por ml significa que a fórmula é acentuadamente hipercalórica? D. Para uma dieta hipocalórica, usa fórmula com baixa densidade calórica com 0,6 a 0,8. Item E. 300 a 400 ml por litro de dieta, em geral, uma quantidade de água veiculada nas formulações. Qual é o item correto? Gente, vamos pensar assim, quando eu falo de osmolaridade, eu falo de quantidade de partículas que tem num potinho. Se eu digo assim, ó, esse copo aqui, ele tem todas essas bolinhas aqui. Esse outro copo tem só essas. Qual é o copo que tem mais osmolaridade? 1 ou 2? Copo 1, porque ele tem mais partículas. A questão A, o item A diz que formulações com menos componentes hidrolisados, ou seja, com menos bolinha, tem mais osmolaridade. E não é o contrário. Componentes com menos hidrólises têm menos osmolaridade. Mais hidrólise, mais osmolaridade. Tá bom? Então, item A, incorreto. Item B fala que o estômago tolera mais formulações isoosmolar. O estômago tolera bem mais aí formulações hiperosmolar e isoosmolar também. Mas se eu preciso colocar uma formulação com muitas partículas, vai para o estômago. Sabe por quê? Porque nas porções mais distais, eles só vão conseguir tolerar porções mais isoosmolar ou hipoosmolar, tá bom? Densidade calórica de 1 quilocaloria significa que ela é muito hipercalórica? Gente, uma fórmula com 1 quilocaloria por ml, ela é normocalórica e não hipercalórica. E sim, uma dieta aí hipocalórica, utiliza-se fórmulas de 0,6 a 0,8 quilocalorias por dia. Gente, a quantidade de água livre nas dietas enterais depende muito da sua densidade calórica. Então, quanto mais densa for essa formulação, menos água ela vai ter. Quanto menos densa for essa formulação, mais água ela vai ter, tá bom? 25ª questão. Inúmeras variáveis devem ser atendidas ao decidir sobre o uso de nutrição parenteral em um paciente, o que envolve não apenas o atendimento das necessidades e recomendações nutricionais, como na nutrição deve ser balanceada com fluidos macro e micronutrientes dentro das recomendações preconizadas. Sobre essa nutrição, assinale a alternativa correta. Item A. Deve-se optar por menor proporção de glicose, dando preferência à frutose e xilitol dentro da parenteral. Item B. As necessidades de água são equivalentes à fluidoterapia convencional, sendo de 30 a 40 ml para adulto, 50 a 100 para criança. C. A combinação de triacilglicerídeos de cadeia longa e de média é desvantajosa quando comparada à emulsão de lipídica de apenas triglicerídeo de cadeia longa. Item D. Com base na Sociedade Brasileira de Pediatria,
A L-glutamina é recomendada na dose de 0,7 a 0,9 por via parenteral, quando não é o caso de suplementação. Item E, a emulsão lipídica à base de óleo de oliva é menos estável a peroxidação lipídica pela sua pequena quantidade de alfa-tocoferóis. Gente, sobre glicose, sempre a preferência da principal fonte de carboidrato é da glicose. Pode sim ser utilizada a frutose, xilitol, mas não é a preferência, tá? Então, o item A está incorreto por esse motivo. A combinação de TCL e TCM é vantajosa sim. É melhor utilizar TCL e TCM, que são o TCM, no caso, rapidamente absorvidos, do que só TCL. Então, o item que fala que só TCL é melhor está incorreto também. E o item E fala sobre a emulsão lipídica e sobre a peroxidação. Ele fala que, vamos só voltar aqui, que o óleo de oliva é menos estável à peroxidação lipídica porque tem pouco alfa-tocoferol. E o alfa-tocoferol não é um fator determinante em relação à peroxidação, não. Eu tenho outras características desse óleo falando aí sobre estabilidade ou não da peroxidação que não está relacionado com o alfa-tocoferol. Então, no momento que eu falo da quantidade de vitamina E e essa estabilidade, o item se torna incorreto. O item correto aí é o item B de bola. As necessidades de líquidos, de fluidos, não muda para paciente com parenteral. Então, eu vou utilizar a mesma recomendação de líquidos, né? Na enteral, parenteral é a mesma, só que aí vou ter essa diferença para adulto e para criança. Meus amores, a parte final de bromato e de ética nós não vamos conseguir finalizar, porque já estamos no nosso tempo, mas vai ficar aqui para vocês o slide comentado, o gabarito, tá? Desejo para vocês que vão fazer aí a prova do IBCE muito estudo, muita dedicação, tá? Estou com vocês, se precisarem da minha ajuda, estou disponível no @elissa.nutri, aqui no curso MS também, estamos sempre juntinhos gravando aulas aí para a tua aprovação, tá? Um ótimo simulado para vocês, espero que tenha sido de extrema importância. Revisa todas as questões, coloca lá no teu caderno de erros, tudo aquilo que tu acertou e errou. E até a próxima. Um beijão, tchau, tchau.